Você pode abrir a Bíblia no livro conforme escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Amém? Eu vou ler na King James. Deus é poderoso. Você achou o Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 38, que diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com uma tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvieis de quem deseja que lhe empreste algo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai, que estás no céu, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te louvar pela tua presença aqui neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nessa igreja. Fala com cada um de nós, Senhor. Fala conosco. Que nenhum dos teus filhos volte para suas casas sem receber algo vindo da tua presença. Como tu és maravilhoso, Jesus. Não existe outro além de ti. Espírito Santo de Deus, tu és o dono dessa igreja. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada A Casa sobre a Rocha, baseada no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde o Senhor Jesus, ele termina a sua ministração, a sua pregação, no capítulo 7, dizendo que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, virão tempestades, virão chuvas fortes, virão tudo, mas a sua casa permanecerá edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Quantos aqui estão construindo a sua vida sobre a rocha eterna, chamada Jesus Cristo de Nazaré? Amém? Quantos aqui estão construindo a sua casa, a sua vida, pautada na palavra do Senhor? Irmãos, se nós quiséssemos atrair multidões, falaríamos de outro tema. Mas o que nós queremos aqui, irmãos, é que você fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa subir de nível. Sabe, quando a gente está ali falando assim: pô, eu preciso subir de nível. Em que, pastor? Na minha roupa, na minha maneira de vestir? Não, irmão, no teu nível de se parecer com Deus Pai, na tua maneira de agir, na sua maneira de viver. Por que isso, pastor? Porque a gente está vendo, irmãos, as igrejas cheias, pessoas chegando cada vez mais, irmãos,
Deus tem feito coisas grandiosas. No mês de abril, essa igreja aqui viveu aproximadamente mais de 50 conversões durante um mês. Muito mais, mas você pode aplaudir o Senhor Jesus? Mais de 50 conversões, gente, se for colocar todos os dias. Deus tem feito algo novo aqui nesse lugar, mas nós não queremos uma quantidade de pessoas que não tem nada da presença do Senhor, que estão apegadas a lenço, a água, a profecias e profecias e profecias, e nada de transformação de vida. Não se parecem em nada com Cristo, não se parece em nada com Jesus. E Jesus, ele começa, irmão, seu ministério subindo a montanha. E ele começa falando das bem-aventuranças. Ele começa falando: vós sois sal e luz dessa terra. Vocês, Jesus aqui, deixa a tua Bíblia aberta, que você hoje vai saber de Bíblia, irmão. Versículo 18, Jesus diz, Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: com toda certeza vos afirmo, que céus e terras passem, nem um i, nem um tio do traço se omitirá da lei, e tudo se cumprirá. Algumas pessoas não entendem, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ah, pastor, mas eu estou no nível da graça. Mas olha para esse texto. Aquele que, ouviste que foi dito, aquele que adulterar, que foi pego adultério. Agora eu estou dizendo para vocês, aquele que olhar para a mulher com más intenções, ele já pecou só no pensamento. Ah, pastor, estou numa dispensação da graça. Vai nessa, Zé. Ananias e Safira foi fulminado no tempo da graça, porque quanto mais eleva, quanto mais Jesus elevou o padrão, irmão, maior é a nossa visão que nós temos que ter de quem Jesus é, e nós temos que nos parecer com Ele. E aqui Jesus começa aqui, dizendo: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Irmãos, cansado de ver crente que tem 30, 20 anos de ministério, andando com Deus, enche a boca para dizer que foi convertido, mas a profundidade, tá dando braçada na piscina de plástico. Ah, pastor, estou nadando no oceano do Espírito. Tá nada, tá com a mesma coisa, 10, 20, 30 anos, tá levando isso no teu coração. E Jesus está falando aqui, ouviste que foi dito. Por isso que o primeiro ponto dessa mensagem é: precisamos subir de nível. Irmãos, isso está escrito, abra comigo por favor, Êxodo 21, do versículo 23 ao 25. Êxodo 21, do 23 ao 25. Mas vai dizer assim, gente: mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho e dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Irmãos, isso aqui estava na lei de Moisés. Pastor, Moisés estava incitando que a pessoa deveria que revidar? Não, irmão. Quando a gente vai ver, quem deveria fazer isso eram os juízes. A gente vai ver, irmãos, olha só, coloca aí agora, Provérbios 25, 21. A gente vai ler, irmãos, que olha só que vai dizer: o que te aborrece, o que te aborrecer, tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Pastor, por que você está falando aqui esses dois versículos? Porque eu estou querendo dizer para você, irmãos, que na lei mosaica não quer dizer que o padrão era aquele de, olha só, tem que revidar. Era a justiça que estava sendo feita ali, era a maneira que estava sendo pregada ali naquele maneira. Mas só que nós temos algo em comum aqui nessa igreja. Eu não consigo chamar a igreja de auditório, e nem
altar de palco. Para mim, igreja é igreja e altar é altar, onde você vai sair daqui a pouco do teu lugar e vai barbando e chorando aqui nesse lugar, pedindo perdão dos teus pecados. Dentro dessa igreja nós temos algo em comum da nossa história. Em algum momento da nossa vida nós já ofendemos alguém, sim ou não? Quem já ofendeu alguém na sua vida? Levanta a sua mão. Amém? Quem já foi ofendido? Levanta a sua mão também. Nós estamos aqui neste lugar. Uma hora nós estamos nesse lugar que somos, o ofensor, e outro momento nós estamos naquele lugar sendo ofendido. No casamento, quem nunca? No casamento, quem nunca passou por um momento como esse? Tem dia, que a mulher acorda como, Ramon? Daquele jeito, Foi dormir de boa, tudo bem. Bom dia. Bom dia o quê? O que é que tu está vendo nesse bom dia? O que é que está acontecendo aqui nesse lugar? Por que você está me dando bom dia? Por que tu não fez ainda o café? O que é que está acontecendo? Algum momento da nossa vida nós estamos aqui nesse lugar, amém, Heriberto? Amém? Glória a Deus. Estamos aqui nesse lugar, irmão. Só que Cristo, vocês vão entender agora, Ele vai nos ensinar, irmão, o nosso subir de nível. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Meu Deus do céu. Olha o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele está falando isso aí para quem é pastor? Ele está falando para quem? Me ajuda a pregar, por favor, crente. Para quem? Para quem é discípulo. Quantos são discípulos aqui do Senhor Jesus? Pastor, por que isso? Pastor, eu tenho que aprender isso. Irmão, você acha que o camarada que está sendo enviado lá para o Afeganistão, o camarada que está sendo enviado lá, irmãos, para ser missionário naquele lugar, você acha que ele consegue pregar o evangelho se ele não tem uma palavra como essa arraigada no seu coração? Você acha que você, que já fez o que tinha que ser feito, aí volta no lugar onde Deus te colocou para pregar o evangelho, e as pessoas começam a falar de você, e se você não tiver esse amor no seu coração, nem tenta, tá? Se você quiser fazer na tua força, nem começa, porque a hora você vai se cansar. Mas o que Deus está querendo nos dizer, irmão, olha só, o que Cristo está querendo nos dizer através da sua palavra, é que olha, se alguém não é olho por olho, dente por dente, mas revela o meu amor através da graça que eu estou te dando, através do amor que eu estou te concedendo. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Amém? Irmãos, e se alguém quiser processar e tirar túnica, deixa também que leve a capa. A gente vai ver, irmão, que no Antigo Testamento, as pessoas que estavam devendo, e quando levavam algo delas, o que acontecia? O credor deveria devolver a capa e a túnica, para que aquela pessoa não pudesse morrer de frio, porque era o frio, era o que eles se cobriam. E Cristo está querendo dizer aqui, através do versículo 40, dizendo assim, olha, aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ela 2. Irmãos, esse é um tipo de pregação, de mensagem que a gente tem pouco glória a Deus e aleluia, sim ou não? Porque essa pessoa que você está pensando, que te tira a paciência, essa mesmo que você está pensando agora, sabe aquele vizinho que você faz de tudo para não encontrar ele, sim ou não? Amém ou não amém? É contigo mesmo, crente, e comigo também. Que você faz de tudo. Jesus está querendo dizer que Ele te chamou para caminhar 1 milha. Você tem que ir 2 com Ele, irmãos. Aquela pessoa que você diz assim, que pessoa insuportável, pastor. Vamos rasgar o verbo aqui, irmão. Eita Jesus, alguém falou, fala Deus, me ajuda. Eu ouvi, tá? Fala Jeová. Aquela pessoa que você não, eu não suporto aquela pessoa. E Deus está falando contigo nessa noite. Se ela te chamar para caminhar 1 milha, vai 2 com ela.
E como é, irmão, que nós conseguimos isso? Nós não conseguimos isso, irmãos, de maneira que só que eu quero. Se eu fosse pastorear só que eu quisesse, irmão, não estaria aqui. Mas aqui Jesus está me dando para pastorear quem Ele manda. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, tem umas ovelhas especiais, outras nem tantas. Especiais no seguinte, né, irmão? Não é que é chegado, não. Estou falando cognitivo mesmo, né? Então, pessoal, Deus nos chama para ter esse amor. Isso foi o início do ministério de Jesus. Irmãos, nós não vamos nos parecer com Cristo colocando uma Bíblia debaixo do braço e indo, caminhando por aí dizer que nós somos crentes. Você não vai se parecer mais com Cristo e menos com Cristo se você abrir uma live no teu Instagram e começar a pregar e fazer um vídeo. As pessoas estão de olho no teu dia a dia, da maneira e da postura que você tem. Sim ou não? E no trabalho, pastor, como é que é? Ah, irmão, ainda é até pior, né? Porque você posta no domingo que você está aqui na igreja, e na segunda-feira você tem que colocar esse sermão em prática. E na terça-feira você tem que, meu Deus, eu tenho que perseverar em cima dessa palavra. E na quarta-feira você já está com a tua paciência indo, ó, para lá, para longe, né? Lá para riba, e você está dizendo assim, nossa, eu preciso perseverar nessa palavra. Mas, gente, preste atenção, Deus nos convida para termos o seu caráter. Quanto mais tempo você tem com Cristo, mais você se parece com Ele, sim ou não? E Cristo, gente, Deus, Ele fez isso por nós. Ouviste o que foi dito, ó, ouviste o que foi dito, irmãos, ouviste o que foi dito. Mas Jesus começa a dizer assim, ó, Deus nos convida para ter o seu caráter. Abra para mim, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Vai dizer assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos o quê? Quando ainda éramos o quê, igreja? Pecadores. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Se Deus fez isso por nós, morrendo por mim e por você, enquanto nós éramos o que, igreja? Inimigos. Eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Mas como nós cantamos agora, nós temos paz com Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. E agora nós somos chamados de filhos por adoção. Reconciliados, justificados, regenerados. Irmãos, nós carregamos o ministério da reconciliação. E porque nós não podemos, irmãos, transmitir esse amor para aqueles que nos ofendem? Queridos, andar com Cristo é muito mais do que eu e você imaginamos. É muito mais do que nós imaginamos, irmãos. Olha só o que vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí chega Jesus, diz assim: tu quer fazer algo? Provérbios 25, 21, por favor. De novo. Olha só. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. E procedendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. O Senhor te recompensará.
Quem é que vai te recompensar, igreja? Ah, irmãos, por isso que nós amamos. Por isso que nós estamos aqui falando desse amor. Essa semana a gente teve, quarta-feira a gente teve a aula com o pastor Érico Ezequiel aqui na nossa casa, online, falando sobre dons. Ele falou um pouco sobre fruto. Mas se você quer fazer a obra do Senhor Jesus, eu vou te falar aquilo que me ensinaram. Se você quiser fazer a obra do Senhor Jesus, irmãos, o primeiro dom que você tem que pedir, irmão, pede o dom do amor. Pede o dom do amor, pede para amar. Irmãos, por que, pastor? O amor vai quebrar todas as barreiras. O amor vai quebrar a panelinha, sim ou não? O amor vai quebrar tudo, irmão. Quando nós estamos cheios e encharcados da presença do Senhor, é uma igreja saudável, é uma igreja que chega, que prega, que anda, que vive, que não tem barreiras. É uma igreja saudável, irmãos. Quanto podem dizer amém? Ah, pastor, mas eu tenho minha tribo. Que tribo o quê? Você tem Jesus, irmão. O que nós precisamos é de Jesus. Aqui não é, irmãos. Aqui não é um guru espiritual que tem dizendo o que você tem que fazer. Aqui é chamado igreja. E eu não sou o dono dessa igreja. O dono dessa igreja é Jesus de Nazaré, que morreu por você e por mim naquela cruz. Então, irmão, o que você tem que pedir é para amar. Aí chega e fala assim: pastor, não gosto daquela irmã. Principalmente com mulher, né? Não me deu a paz do Senhor Jesus. Cadê a pastora que não me deu a paz do Senhor Jesus, pastor? Pelo amor de Deus, irmão, toma vergonha na tua cara e vem adorar o Senhor Jesus aqui neste lugar. Chega, coloca a Bíblia debaixo do braço. Sabe por quê? O culto ele não começa às 18h30. Ele começa na tua vida diária, tendo vida com Deus. Dá um glória a Deus aí, porque aqui é difícil. Irmãos, se eu fosse esperar para ter, não sou filho de pastor, não tenho um conchave com nenhum, estava lá no meio de poucas ovelhas de adolescentes. Irmão, tu sabe o que é que você precisa? Você precisa estar no lugar certo, fazendo aquilo que Jesus te mandou fazer. Agora, quando Jesus te dá esse amor, Ele quebra todo o orgulho. Ah, irmão, esse amor, Ele quebra todo o orgulho. Feche os seus olhos aí nesse momento, por gentileza. Ele quebra todo o orgulho, Ele quebra todo o orgulho. Ele quebra todo o orgulho. Senhor Jesus, nos enuda desse amor agora, nessa noite. Senhor Jesus, nos batiza com esse amor nessa noite, Senhor. Nos batiza com esse amor agora nessa noite, Senhor Jesus. Nos batiza com esse amor nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nos batiza com esse amor agora, em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Mais uma vez, declara isso com toda a tua força. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quantos foram ensinados a não levar desaforo para casa? Levanta a mão. Quantos foram ensinados isso? Quantos foram ensinados a repetir? Nós não levamos desaforo para casa, sim ou não? Aí Jesus te chama para o ministério. Aí você não leva só o desaforo para casa, você engole um sapo cururu aqui assim, ó, irmão, ó, que desce. Às vezes não tem nem uma Coca Zero para te ajudar ali, uma água, nem um café, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Ah, é porque o pastor Rodolfo é bonzinho. Irmão, sou bom nada, irmão, se não fosse por ele, em mim. Ah, é porque é o pastor. Ah, irmãos, tira Jesus de mim para ver o que é que vai sobrar. Tira Jesus da tua vida para ver o que é que vai sobrar. Ah, porque eu conheço as teologias, eu conheço tudo. Ah, irmão, tira Jesus da tua vida, para de ser religioso e um fariseu, e começa a aplicar essa palavra. Olha só, Jesus vai dizer assim no versículo 44: eu, porém, nos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ah, irmão, quando o teu chefe começa a pegar no teu pé, a vontade que você tem que fazer, irmão. Ah, eu nem quero falar, porque é ou não é? Quando começam as lutas e dificuldades, primeira coisa que você nem pensa em oração, você quer agir, você quer ver o resultado. Mas Jesus está querendo dizer aqui nessa noite, ó, pastor, o senhor está falando só para a igreja, para tu não? Claro que é primeiro para mim, irmão. Primeiro é para mim. Ó, aí Jesus no versículo 45 diz assim: deste modo, deixa a tua Bíblia aberta aí nos 45. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, do seu Pai. João capítulo 15 vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. E sem Jesus você não consegue fazer isso. Sim ou não, igreja? Sem Ele você não consegue ter essa atitude. Sem Ele você não consegue amar aquele que vos persegue. Você não consegue orar por aqueles, os teus inimigos, você não consegue. Irmãos, nós somos necessitados da presença do Senhor. Nós somos necessitados desse amor, queridos. Nós somos necessitados da presença gloriosa de Jesus. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra aqui? Deus te orientou a pregar essa série de mensagens. Porque, irmão, o quarto ponto dessa mensagem é assim, ó: nós não fomos salvos para fazer qualquer coisa, mas o impossível. Quantos podem dizer um amém? Jesus não nos salvou para fazer qualquer coisa. Se fosse para fazer qualquer coisa, irmão, mas o que Jesus nos chamou é para fazer o impossível. Sem Ele nós não conseguimos. Sem eles, irmãos, nós não conseguimos. E uma igreja madura, queridos,
Uma igreja madura é uma igreja que atenta para aquilo que está escrito na palavra do Senhor Jesus. É uma igreja, irmãos, olha só, que anda conforme a palavra do Senhor. Irmãos, o evangelho não é para os simpatizantes. O evangelho, querido, não é uma denúncia anônima. O evangelho é uma declaração explícita de quem Jesus é e do que Ele fez na nossa vida. O evangelho não é uma denúncia anônima. Que é isso, pastor? Uma denúncia anônima, que você liga para a polícia, onde você vê os noticiários, aí a pessoa está lá, ninguém vê a face, a voz é trocada, é embaçada. Não é, irmão. O evangelho é uma declaração pública que você nasceu da água e do Espírito, e você é um filho autêntico do nosso Deus e Pai. Quantos estão entendendo essa mensagem, irmão? Pastor, eu estou precisando dessa mensagem. Eu também, irmão. Eu também. Eu sou necessitado dessa palavra. Porque, irmãos, nós não estamos vivendo da dispensação da lei mosaica. Nós estamos aqui refletindo esse evangelho transformador. Esse evangelho que muda a história de homens e mulheres. Abra para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 21. Diz assim, Romanos 12, 21 vai dizer assim: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Eita, é forte, hein? Cadê os crentes pentecostal aqui dessa igreja? Amém, glória. Amém. Cadê os irmãos aleluia daqui dessa casa? Vencer o mal com o bem. É uma tarefa fácil ou difícil? Mas se fosse para qualquer um fazer. Mas Ele chama filhos e filhas transformados, nascidos da água e do Espírito, irmãos. Ah, irmãos, Ele fez isso por nós naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus. Ele pagou o mal com o bem. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ele não tinha nada, irmãos, ele não tinha pecado nenhum, mas ele se entregou por nós naquela cruz. Ele se entregou por nós naquela cruz, irmãos, e preparando essa mensagem, parecia que vinha de maneira muito clara a voz da reverenda Nelson de Oliveira e Silva. Sentada, ela dizia assim: filhinho, quando uma ovelhinha tua, ela falava bem baixinho assim, quando uma ovelhinha tua falar qualquer coisa contigo, não fica com raiva dela. Ora pela vida dela, filhinho. E o pastor Rodolfo, militar, eu não gosto muito de falar se eu sou sanguíneo, fleumático, eu não sei se desse negócio. Mas eu fui ensinado, irmão, não levar desaforo para casa, a resolver as coisas na hora. Me ensinaram a ser homem. Mas só que a gente tem uma visão errada, e quando a gente olha para a Bíblia, a visão de homem de Deus é um homem que anda lado a lado de Jesus. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o nível de evangelho que Jesus tem para mim e para você. Aprender de mim, Rodolfo, que eu sou manso e humilde de coração. Deixa que eu luto as tuas batalhas, deixa que eu te justifico. Sou eu, teu Deus, sou eu que faço a tua vida. E é assim, igreja. Pagar o mal com o bem. Oh, irmão. Aí eu tenho vivido. Quando a Bíblia vem dizer, se possível, seguir paz com todos, porque é fácil. É fácil, irmão, é fácil.
Mas só que quando a gente diz em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha reputação é dele, o meu recurso é dele, a minha esposa é dele, os meus filhos é dele, o meu carro é dele, a igreja é dele, o ministério é dele, os meus recursos é dele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. Amém, igreja? Então pagar o mal com o bem, irmão, é só para quem está com Jesus andando ao lado a lado. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmão. E eu tenho falado para essa liderança. Precisamos revelar a glória do Senhor. Precisamos revelar o caráter do nosso Deus. Precisamos, irmãos. Olha só no versículo 46, vai dizer assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz assim os publicanos. Irmão, amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos ama é muito fácil. Agora amar quem fala mal de tu, é ou não é? Amar, irmãos, quem está levantando mentiras sobre a tua vida. O perverso, como vem dizer em Salmos capítulo 7, ele dá à luz a mentira. Aí é nesse lugar, irmão, que nós nos sentimos no lugar seguro e o refúgio do Senhor, o Deus da minha e da sua salvação. Irmãos, é aí neste lugar, queridos. Olha, vai dizer assim também no versículo 47: se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de coisa notável? Não agem assim os gentios? Irmãos, os publicanos e gentios, quando Jesus ele vem falar aqui, eram do pior tipo de pessoas, agindo por interesse, e nós não agimos por interesse. Quantos podem dizer amém? Eu não falo com meu irmão ali na frente, agindo por interesse, irmão. Eu não estou aqui, irmãos, não estou aqui querendo tirar a ovelha de ninguém, não estou aqui querendo destruir o ministério de ninguém, não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para pregar essa palavra que muda e que nos deixa a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não somos publicanos que apenas saudamos aqueles que nos fazem bem. Não, irmãos, estamos aqui para pregar o Evangelho. Mas um dia eu já estive do outro lado, quando o irmãozinho ia lá entregar um panfleto e olhava assim, né, de cara. Quando alguém fazia algo e estava aquele irmãozinho lá, sabe, caminhando, entregando, evangelizando, falando do amor de Jesus. E aqui nós estamos. E o último ponto dessa mensagem, irmão, é: o nosso modelo é o Pai. Eu não estou fugindo da minha responsabilidade, e espero que você não fuja da sua responsabilidade. Eu não acredito que essa palavra, quando diz assim, você tem que olhar para o alvo, olhar para Cristo, e isso é maravilhoso, irmãos. Isso é perfeito e é verdadeiramente. Nós homens somos falhos, mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de sermos modelos. Não estou falando da tua boniteza não, tá, irmão? Eu estou falando de modelo de Cristo. Eu estou falando de padrão, de estatura, de que se parece com o Senhor Jesus Cristo. Quando tem uma fofoca, você é o primeiro a fugir. Quando tem grupo de WhatsApp de pornografia, você não participa. Eu estou falando, irmão, do Evangelho, que é aqui, ó. Eu não estou falando, não estou me nivelando por baixo, não. Sabe por quê? Porque tudo que você mais ouve é se nivelar por baixo. E essa igreja aqui não veio para se nivelar por baixo. O modelo dessa igreja aqui é cristocêntrica, é do Pai. Irmãos, nosso parâmetro, você não vai... Eu vou te explicar já. Você não vai ficar falando, mas o fulaninho também faz isso, né, pastor? Mas o Beltrano diz que é crente e também faz isso, né, pastor? O pastor lá da internet, pastor, ele posta sem camisa, de sunga, vira homem, irmão. A pastora lá da internet, então vai para lá, irmão. O fulano de tal, irmão, faz isso, mas não está, parâmetro bíblico, não tem, a tua imagem e semelhança é do Senhor. Por isso que ele vem dizer assim, ó, o nosso modelo é o Pai.
Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. Alguns teólogos distorcem completamente. Isso aí é impossível. E quando Wesley também fala sobre isso, na teologia arminiana, muito discutido, é completamente mal interpretado também. O nosso modelo é o Pai, porque, irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De quem, igreja? De Deus. Então por isso ele vem dizer assim: sejam perfeitos assim como é o vosso Pai Celestial. Eu não sei, irmão, qual é o seu parâmetro, mas o meu parâmetro, eu aprendi, andando com o Senhor, a não me olhar, a não me nivelar por baixo. Muitas das vezes a gente vem, do lugar pobrezinho, coitadinho, e nininho, e a gente fica nesse bichinho, e papapá, e não muda de vida. E é assim também na nossa maneira como nós andamos espiritualmente. Mas Deus está querendo que você cresça. Por isso que Ele diz assim, o padrão perfeito é do Pai Celestial. Nivelar-se por baixo, irmão, é falar do irmãozinho que faz as vontades dele. Irmãos, por favor, guarde o seu coração. Não fomos chamados para sermos um povo moralmente correto, preste atenção nisso. Não fomos chamados para nos comportarmos como Deus, mas para sermos transformados à imagem e semelhança de Deus e nos transformarmos como Ele é. Pastor, me dá uma referência bíblica para isso. Abra aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vai dizer assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Amém, igreja? Você canta aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, você canta aqui tantas outras canções. Podemos refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente. Eu estou lendo aqui na versão NVT, que eu gostei dessa versão. Gradativamente a imagem gloriosa. Ele nos transforma gradativamente. O que é isso, pastor? Cada vez mais que eu tenho mais tempo com Deus, cada vez mais que eu ando com Jesus, cada vez mais. Qual é o meu problema, pastor? É porque tu quer passar mais tempo na Netflix, tu quer passar mais tempo com os teus amigos da esquina, tu quer passar mais tempo com os teus amigos da pelada, tu quer passar mais tempo com todo mundo, menos com Jesus. Menos com Jesus, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Explica aquilo que eu disse para você. Com o rosto, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória, parecidos à imagem e semelhança do Senhor, por mais que você não queira ver. Vamos voltar lá para o livro de João, capítulo 19. Pedro, quando nega Jesus, as pessoas dizem para ele, a serva diz assim: você é um deles, cara, você anda como eles, você se veste como eles. Aí onde você está lá no mundo, foi lá para a tardezinha onde do Tiaguinho, ouvindo pagode, ouvindo sei lá o que deveria estar ouvindo, e hoje você está aqui recebendo esse culto, irmão. Esse não é o nível de evangelho. Que nível de evangelho é esse da igreja brasileira? Que eu faço o que eu quero. No sábado eu estou no secular e no domingo eu estou no santo. Irmão, nós somos chamados povo santo, propriedade exclusiva de Deus, para refletir a imagem gloriosa de Jesus Cristo.
Que imagem e semelhança é essa? A de Deus Pai, irmão. Esse é o nível do Evangelho. Ah não, mas no domingo eu estou lá de manhã, no sábado eu faço o que eu quero. Eu nem digo para onde você quer vai, nesse nível de Evangelho. Ah Senhor, mas eu fiz evangelismo, mas eu toquei no louvor, mas eu fiz aquilo outro. Pastor, fizer, irmão. Olha para o texto bíblico. Irmãos, e nesse sentido nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor. O louvor já pode subir. Nós somos chamados, transformados à imagem e semelhança do Senhor. Irmãos, Deus me levou essa semana preparando essa mensagem a refletir na carta escrita aos Filipenses. A carta conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria, irmãos, que carta maravilhosa. São 4 capítulos. Durante essa semana, se você sentar, preste atenção aqui. Se você sentar meia hora por dia, você vai ler essa carta todos os dias durante essa semana. Se você sentar meia hora por dia, você vai ler os 4 capítulos todos os dias, você vai ver. E o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre um segredo. Ele fala milhões de vezes nessa carta, dizendo assim: meus irmãos, eu falo de novo para vocês, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, há algo de precioso quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sendo transformados. O apóstolo Paulo escreve essa carta, queridos, ele está preso, mas ele não deixa de pregar o Evangelho, ele não deixa de falar de Jesus. Irmãos, a guarda pretoriana inteira, preste atenção aqui, deixa só o barulhinho das crianças. A guarda inteira pretoriana ouviu falar de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente está sofrendo, a gente para de fazer tudo. Sim ou não? Quando a gente está passando pela prova, a gente esquece. A gente para de cantar, a gente para de pregar, a gente para de dizimar, a gente para de ofertar, a gente para de fazer tudo, como se Deus fosse o culpado de tudo. Mas Jesus está querendo elevar o teu padrão nessa noite, para você se parecer ainda mais com Ele, para você se parecer ainda mais com esse Jesus, porque afinal de contas a minha e a sua vida estão firmados sobre a rocha eterna. Quantos dizem amém? A minha e a sua vida está pautada na palavra do Senhor. Passarão ventos fortes, tempestades, chuvas, inundações, mas a minha e a sua vida estão guardadas mediante a palavra do Senhor, o qual diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele se cumprirá. E quando eu estou pautado nessa palavra, irmão, nos dias tristes, deixa eu rasgar meu coração aqui, que eu não sei se é outro. Falei para Priscila assim esses dias. Amor, eu estou tão cansado. Tenho vontade de fazer nada. Eu tento não pregar com lágrimas nos olhos, mas não consigo. Vontade de fazer nada. Vontade de ficar em casa. Quantos já ficaram assim nesse momento? Já tiveram um momento como esse? Vontade de não fazer nada. Vontade de ficar nada, inerte, nada, parado lá. Mas quando a gente dobra os nossos joelhos e vem a presença gloriosa de Jesus, a gente descobre daquilo que Jesus fez na nossa vida. E quinta-feira eu estava em casa, o Daniel chega para mim e diz assim, do nada, eu estava lendo um livro. Pai, é engraçado como Deus usa as crianças, né? Tu queria ser pastor? Ele está na fase das profissões. Eu falei, não filho, nem sabia que era isso. Pai,
Só queria ser caminhoneiro, dirigir caminhão com o vovô. Depois, papai, vendo outras coisas, Jesus chamou o papai para pregar o evangelho. Aí eu perguntei para ele: e tu, o que é que tu quer ser? Aí ele pensou assim, olhou para a Bíblia: quero ser baterista, pai. Ora por esse baterista, pelo amor de Deus. Ora por esse baterista. Eu encostei na cama, irmão, e comecei a chorar e falei assim: Deus, tira esse coração ingrato de mim. Porque quando as coisas não estão bem do nosso jeito, da nossa maneira, irmãos, a gente quer fazer tudo, chutar um monte de balde. E eu comecei a orar, eu estava lendo o livro de Ruth. Eu falei assim: oh, Deus, olha só a Ruth. Poderia ter ido embora, Noemi. Se vira. Mas ela diz assim: ó, teu Deus é o meu Deus. Onde tu dormir, eu vou dormir. O que tu comer, eu vou comer. Deus honra, meus irmãos, nos momentos difíceis da nossa vida. Irmãos, quando nós lemos o livro de Ruth, não saindo do texto, mas dentro do texto, a gente vai ler que Ruth, ele é honrada. Ruth era uma moabita, ela é honrada dentro do povo de Deus. Deus quer honrar a tua fé onde você estiver. Onde você estiver, as pessoas vão ver que você é diferente, que você anda diferente, que você fala diferente, que você se porta diferente. Mas não é porque você é bom, porque Ele é bom e o seu amor dura para todos sempre. Não, porque eu sou líder do ministério lá da igreja, não é. É porque o amor dele dura para sempre. Sabe por que Deus está te dando outra oportunidade? Porque o seu amor dura para sempre. Sabe por que a tua casa está de pé? Porque o amor dele dura para sempre. E Deus está falando com os corações aqui desanimados nessa noite. Deus está falando aqui com os corações, dizendo assim: ó, eu vou caminhar contigo na segunda milha. Eu vou caminhar contigo nessa caminhada difícil. Eu vou estar contigo nos momentos de ofensas. Eu estarei contigo. Eu estarei com você. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida, igreja. É a palavra do Senhor que nos garante isso. E quando a gente começa a ter intimidade com o Senhor, irmão, qual o nome do artista lá do Hulk? Alguém pode me ajudar? Os meninos aí que assistem desenho, qual o nome do... É aquele cara franzino, né? Magrinho, né? Não é isso? Entra lá e depois do lugar secreto, irmão, tu sai igual o Hulk, assim, ó. Grandão, dizendo assim: manda Jesus, manda as bombas do dia, abre meu WhatsApp, tem os problemas, tem os pecados para resolver, tem as contas que não tem dinheiro, tem tudo para resolver, porque eu sei quem foi que me chamou, eu sei quem foi que te chamou. Então não desanime, igreja, cai para cima, vai para cima na tua luta, não desanima, ser forte e corajoso e não tema. Fecha os teus olhos que nós vamos adorar o Senhor.